a gente fala de uma possibilidade de ganhar 10% ao mês, isso significa que se a gente estivesse investindo aí R$350 por mês a essa taxa de juros durante 5 anos, a gente teria investido aí 21 mil e só de juros a gente teria pouco mais de 1 milhão. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar desses investimentos que rendem 5% ao mês, 10% ao mês ou até 20% no mês. Então, para que você entenda isso na prática, a gente vai pegar os dados de uma empresa aqui para a gente fazer algumas comparações. Se a gente pegar os dados da Engie, uma empresa do setor de geração de energia, a gente vai perceber que a margem líquida dela está próximo dos 25%, ou seja, ao longo dos anos aqui teve até maior do que isso, mas agora vem próximo de 25%. O que significa essa margem líquida? Significa que a cada R$100 que ela vende, 25 fica para ela. Depois que ela paga imposto, funcionário, toda a galera, sobra R$25 para ela. Ou seja, 25% de todo o faturamento que ela teve. E você concorda comigo que nenhuma empresa vai sair perdendo nas suas negociações com seus clientes, certo? Então, se essa empresa aqui levou 1 ano para ela conseguir ter um retorno de 25% numa trabalheira danada, você realmente acha que 10% no mês, tá? Isso aqui é anual, lembra disso? É super simples e tá tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: como que o investimento que você tá colocando o seu dinheiro ali consegue te dar esse retorno de 10% ao mês? Porque ninguém vai sair perdendo. Mari, então é golpe, não tem como ganhar 10% ao mês? Pior que tem. Pior não, melhor que tem. Mas antes de te mostrar quais investimentos podem te dar esses 10% no mês, eu quero te mostrar o que pode ser golpe e o que pode não ser um golpe, e aí você pode avaliar e ver se faz sentido para você. Combinado? Então vamos lá. É golpe quando? Primeiro, a pessoa oferece um investimento diretamente para você. Então, ela vai te mandar uma mensagem ali, ou vai postar num grupo de WhatsApp, ou num grupo de Facebook, postando algo diretamente para você, tá? Ou diretamente para um público específico. Por quê? Que tipo de investimento é esse que só uma pessoa pode investir? Ou é específico para você, que outras pessoas não têm acesso? Então, liga aí o primeiro sinal de alerta. O segundo ponto para você identificar um golpe é a questão do 100% garantido, tá? Algo que você não vai perder seu dinheiro, é 100% garantido, 100% seguro, com uma rentabilidade 100% certa de que vai ser aquilo dali. Porque não existe nenhum investimento onde você tem garantia de 100%, tá? Por exemplo, a gente tem hoje investimentos lá da renda fixa que tem a garantia do FGC, que caso a instituição quebre ali, você recebe até 250 mil de volta. Se você investiu ali, junto com o rendimento, até 250 mil, te devolve o valor. Porém, mesmo esses investimentos, se for uma instituição muito grande, talvez nem o próprio FGC consiga cobrir todos esses investimentos, todos os investidores que investiram ali. Então, nenhum tipo de investimento é 100% seguro. Terceiro ponto que identifica golpe assim na hora, tá? Quando fala que o rendimento, que o retorno é 100% imediato. Ou seja, você, tipo aqueles negócios do Pix, você deposita 100 e eu te devolvo R$1.000 na hora. Como que você acha que vai ter esse retorno? Tem muita gente que cai nisso e é real, tá? Então, assim, não existe um investimento que é 100% retorno imediato. Leva tempo. Para uma empresa conseguir gerar um valor ali, conseguir gerar lucros para ela distribuir com você, leva pelo menos alguns dias para ela conseguir vender os produtos dela. Mesmo você sendo dono, tipo, abrir uma empresa hoje. Você vai conseguir lucrar hoje? Não vai. Você vai precisar de pelo menos uma semana para você conseguir vender o suficiente para você pagar as contas e conseguir distribuir aí entre os sócios. Pelo menos. E é meio difícil que isso ainda seja possível. Normalmente leva um tempo maior. O quarto ponto, que é bem parecido com o terceiro aí, é a questão de ganhos
fáceis, tá? Um exemplo disso que a galera gosta de falar bastante é o day trade. Ah, porque faz day trade porque você vai ter um ganho rápido. É muito simples, você analisa o gráfico, aí tem o fluxo, você dá uma olhada para aquilo ali, e aí quando você vê que tem uma fonte compradora ou uma fonte vendedora muito forte, você vai lá e compra, você vai lá e vende. Gente, não é assim que funciona, tá? Então não caia nisso daí. Day trade é especulação de bolsa de valores, não é investimento. Então você pode ganhar? Pode. Na base da sorte? Pode. Mas existem estudos que mostram que mais de 90% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro e perdem muito dinheiro. Então, primeiro ponto aqui, day trade não é investimento. E segundo ponto, você pode ganhar, mas a perda também é certa. Em quinto ponto aí, eu tô trazendo para vocês a questão de quando não tem uma empresa ou um negócio por trás daquilo ali. Por exemplo, day trade, existe uma empresa ali por trás? Não tem nenhuma empresa. Você olha para o gráfico, vê se vai subir ou cair e aposta ali. Por exemplo, essa questão do Pix. Que empresa que existe ali por trás? Não existe uma empresa. É alguém te falando que vai te dar alguma coisa, você vai lá, coloca o seu dinheiro e acha que vai ganhar alguma coisa de volta ali. E não vai. Então, primeira coisa, alguém te ofereceu algo, um investimento ali diferente, um investimento interessante, um consultor veio aí disfarçado de consultor, né? Veio aí te oferecendo algo especial só para você. Analisa, vai lá, entra no site do Reclame Aqui e dá uma pesquisada sobre esse tipo de investimento. E aí, por último, nunca confie em gerente de bancos. Agora o povo vai cair matando aqui, eu sei, mas nunca confie em gerente de bancos e em consultor de corretora. Vou te explicar por quê, tá? Mas o que acontece? Gerente de banco, ele precisa cumprir metas. Se eu tenho que cumprir uma meta de venda de um produto e eu sei que se eu ligar pro meu amiguinho ali, ele vai comprar, não necessariamente o que eu tô oferecendo para ele vai ser bom para ele, vai ser bom para mim que eu tô vendendo e vou conseguir bater a minha meta. Então, antes de qualquer coisa, entenda como realmente aquilo ali vai te beneficiar, porque na verdade quase nunca vai te beneficiar, tá? É raríssimas exceções para você que tem empresas, talvez saia alguma coisa interessante. No contrário, e no caso de assessor é a mesma coisa, tá? Assessor que trabalha diretamente para uma instituição financeira, tipo uma corretora grande ou algo do tipo, eles vão te oferecer aquilo que faz mais sentido para eles, tá? E não necessariamente para você. Então por isso que eu sempre falo, gente, não coloca seu dinheiro em lugar nenhum se você não entendeu como é que aquilo lá funciona. Mesmo que te traga aí algo muito interessante, como uma rentabilidade de, sei lá, 100% no dia. Se tá com a rentabilidade muito alta, desconfia. É aquele terminho de sempre. Quando a esmola é muito alta, o santo desconfia. Mas beleza, aberto a cabecinha de vocês aí pra dar uma olhada sempre, pra saber se é golpe ou não. Agora vamos partir para os investimentos que podem render aí mais de 10% no mês, porque eles existem e a gente vai falar deles agora. Então vamos lá, como ganhar esses 10% no mês? A primeira forma é com uma valorização de ativos, ou seja, de ações, de fundos imobiliários. Mari, mas 10% no mês, isso é real? É muito real. Ó, por exemplo, quem investiu com a queda da bolsa que tivemos aí lá em 2020, quem investiu aqui dia 20 de março de 2020 e ficou aí, por exemplo, comprou, sei lá, BOVA 11, um exemplo, tá, gente? E aí ficou com BOVA 11 até o mês de abril, até o finalzinho de abril ali. Conseguiu uma rentabilidade, ó, vamos dar uma olhada aqui, abril, finalzinho de abril, conseguiu uma rentabilidade de mais de 20% em um único mês, tá? E quem segurou isso até dezembro conseguiu uma rentabilidade de 77%. Então, se você colocar isso ao longo dos meses, é uma rentabilidade super alta. Por isso, toda vez que você aproveita as quedas e investe em bons ativos, se você investir em ruim, aí também a tendência é só que piore. Mas se você investiu em bons ativos, quando aparecem essas oportunidades, você tende a ter um retorno muito bom, de mais de 10% em um único mês. Nesse caso aqui que a gente viu, uma rentabilidade aí de 20%.
em menos de 30 dias. E simplesmente investindo em bons ativos. Você não precisou trabalhar para isso, você não precisou fazer nada, você só investiu, escolheu boas empresas ali e teve um bom retorno. Isso vai acontecer todo santo mês? Isso vai acontecer com toda empresa, com todo fundo imobiliário que você investir? Obviamente que não. A segunda forma de você conseguir essa rentabilidade no mês é com marcação a mercado. Eu já falei dela aqui algumas vezes, eu não sei se vocês já entendem muito bem como ela funciona, mas basicamente é o seguinte: as taxas fixadas, por exemplo, quando você entra no Tesouro Direto, tem lá pré-fixado, rendendo por ano 12%, 15%. Você já reparou que essa rentabilidade fixa, ela varia, assim como o IPCA mais alguma coisa. Esse alguma coisa, esse 5, 4, 6%, ele sempre varia. Por quê? Por que ele varia? Por conta da taxa de juros, ou seja, da Selic. Toda vez que a Selic sobe ou cai, essas taxas fixas vão mudando, tá? Então, por exemplo, toda vez que a Selic sobe, a taxa do pré-fixado lá sobe também. A taxa do IPCA+, esse mais aqui também, ele tende a subir. Então, quando eu pego essa alta dos juros e invisto num pré-fixado que estava pagando lá, sei lá, 16%, 15%, e aí essa taxa de juros começa a cair, por exemplo, sai de 13 para 8, essa diferença em percentual eu ganho tudinho na marcação a mercado, porque aquele título que estava me pagando 15% ao ano, agora passou a me oferecer 7% ao ano. Então, toda essa diferença eu consigo ganhar em percentual dessa diferença e em valores corrigidos também. Por isso que a marcação a mercado na renda fixa pode te dar um retorno muito bom, principalmente quando você aproveita essas altas dos juros. Ah, Tesouro Selic tem isso? Não tem isso. Por quê? Porque não tem uma taxa fixa. Só dá para fazer marcação a mercado com títulos, que a gente fala, né, da renda fixa, ao invés de ativos a gente fala de títulos, né, que são pré-fixados, que tem uma taxa fixa ali junto com aquela rentabilidade. Terceira forma de você conseguir ter essa rentabilidade é com bonificação. Às vezes as empresas, a Itaúsa fez isso recentemente, tá? Às vezes ela, ao invés de te dar o valor em dinheiro, ela te dá um percentual a mais de ação. Então, você tinha ali 10 ações, ela vai lá e te dá mais 5 ações. Cada ação está custando por volta aí de R$10, você multiplica isso por 10, às vezes para quem já tinha só 10 ações, agora ganhou mais 5, tem uma rentabilidade aí muito superior a 10% em um único dia. Uma outra forma também é com o próprio dividendos de fundos imobiliários. Se a gente pegar, por exemplo, o BRCO, tá? É um fundo imobiliário aí do setor de logística e ele fez uma venda muito específica e ele saiu do patamar de 62 centavos, 65 centavos para 87. Só que esse dividendo, ele ainda vai ser pago além disso, com um valor superior por conta dessa venda. Então, às vezes, esse salto que dá de 62 para 87 centavos parece irrisório, mas se a gente fizer as contas, isso dá mais de 10% em um único mês. E aí você também pode conseguir essa rentabilidade até maior abrindo um próprio negócio, tá? Mas nesse caso você já vai precisar trabalhar, vendendo alguma coisa muito específica que não vai te dar um trabalho muito grande, mas que de alguma forma também vai te fazer levantar e fazer alguma coisinha aí. Mas existem opções dentro do mundo dos investimentos que sim te possibilitam ter ganhos superiores a 10% no mês. Um exemplo disso é quando você tem um negócio na internet. Um exemplo, você pode pegar um produto, vender um produto específico, linkar com o fornecedor que você tem, linkar ali com a plataforma de recebimento, linkar também a questão do estoque, quando você tiver com estoque de X produtos, já fazer pedido automaticamente. Então você não tem trabalho praticamente nenhum, só de monitorar ali uma vez ou outra no mês para ver se está tudo certo, se tem alguma questão que você precisa organizar, mas no geral você já consegue deixar isso tudo online, tudo padronizado, sem ter dor de cabeça e ter bons ganhos. Então, a possibilidade de você ter esse retorno é infinita. Por isso que eu tô sempre falando para vocês, entendam onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês, justamente porque o conhecimento é o melhor caminho para a riqueza.
E eu não tô falando aqui que você tem que ter 30 faculdades nem nada do tipo, não. Você tem que ter conhecimento, entender o que você está fazendo. Se você entende o que você está fazendo, pode ser simplesmente uma gestão ali, tá tudo certo, você tem conhecimento. Isso vai te ajudar a chegar mais rápido no seu caminho rumo à liberdade financeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te aguardo no próximo, hein? Tchau!